A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler os 3 últimos capítulos do livro do profeta Isaías, que vai terminar o seu ministério aqui neste período da história dos reis de Israel. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e crescendo aqui na plataforma, conseguir alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e também curti-lo. Tudo isso vai trazer engajamento aqui neste vídeo e vai me proporcionar assim então crescer na plataforma e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você assista, pois esse já é o vídeo de número 213, isso mesmo. E é bem importante que você assista desde o vídeo 1, pois esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Para isso, você vai encontrar na descrição deste vídeo ou aqui nos cards um link com a playlist completa para você poder assistir. Amém? Então, vamos orar e vamos para a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, pois daremos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, que venhas a abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos não apenas ler, ouvir a leitura da Tua palavra, mas também, Senhor, guardar esta palavra no nosso coração, que ela seja escrita nas tábuas do nosso coração, e assim possamos a cada dia praticá-la, andar com prudência, guiados na Tua lei, Senhor, na Tua palavra, e assim, Deus, ver prosperar todas as obras das nossas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu oro também e te peço que o Senhor venha a abençoar todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura, bem como todas as casas, os lares, as famílias representadas. No nome de Jesus, amém. Amém? Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim, as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te endureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo.
As tuas santas cidades estão feitas em deserto. Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Veja que nesse capítulo, o profeta aqui ele começa exaltando a Deus, falando justamente de quem Deus é. Aquele que desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, nem se viu com os olhos, nem chegou ao conhecimento de ninguém, um Deus semelhante a ele, que trabalha em benefício daqueles que nele esperam. Ele mostra como Deus apressadamente buscou sobre a terra aqueles que praticavam a justiça, aqueles que andavam retamente, que guardavam o seu caminho, até mesmo para os abençoar, para agir grandemente nas suas vidas. Mas o que Deus vai encontrar é um povo obstinado, pecador. Ele mesmo fala do pecado do povo, pede perdão pelo pecado do povo e pergunta: até quando, Senhor? Até quando tirarás? Até quando te contentarás, né, com toda essa situação que está acontecendo? O profeta, ele de certa forma, ele não só traz a palavra de Deus, ele traz o anseio do povo, mas também o seu anseio em saber até quando isso aconteceria, até quando Deus buscaria ali os justos, pouquíssimos encontraria, durante quanto tempo o castigo viria então sobre a terra e quando então Deus traria o galardão, a recompensa ou até mesmo a remissão para aqueles que buscavam a justiça. Continue a leitura. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Veja que Deus, em resposta, ele vai dizer que, como vimos ali o profeta falando, ele buscava no seu povo quem praticasse a justiça e acabou achando um outro povo que não era o seu povo, e esse povo que não era o seu povo o buscava, enquanto que o seu povo diariamente lhe provocava ira, pecando e transgredindo a sua lei. Continue. Assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Veja que quando a palavra fala aqui da carne de porco, hoje o cristão, ele não é proibido de comer carne de porco. Eu posso até um dia fazer um vídeo sobre isso, mas nós vamos ler tanto Paulo escrevendo, como numa grande assembleia que houve em Jerusalém para tratar destas coisas, que a única comida que continuou sendo proibida, na verdade, dois tipos de comidas, né? Continuaram sendo proibidas para a igreja cristã, foi uma que é um tipo de comida, que são as comidas sacrificadas aos ídolos. Comidas que fossem sacrificadas aos ídolos não podiam ser comidas. E o outro tipo de comida era justamente aquele que tivesse nela ainda o sangue, a carne sufocada e o sangue propriamente dito. Mas a carne de porco, o peixe de couro, por exemplo, os crustáceos, nós não vamos encontrar no Novo Testamento a proibição, pelo contrário, a única proibição de comida que nós vamos encontrar é justamente essa, o sangue, o alimento sacrificado aos ídolos e a carne sufocada, que é quando o animal é morto sem que seja feita a retirada do sangue do animal. Então, o sangue permanece ali no animal depois dele morto. Continue a leitura.
e dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Veja que Deus, de certa forma, está dizendo que o povo vai continuar pagando aquele preço e vivendo aquela calamidade enquanto continuar na iniquidade, no erro, no pecado. O povo se achava santo, se achava que guardava a lei, mas na verdade não a guardava, como muitos cristãos de hoje, e se acham até mais santos do que os outros e muitas vezes estão em desobediência à lei do Senhor. Continue. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. Veja que Deus, então, por amor dos seus servos, pouparia alguns, como quando em uma vinha se achavam ali cachos de uvas novos e não destruíam a vinha por causa daqueles cachos. Então, alguns seriam poupados, não seriam destruídos de todo, porque existiam ali alguns ainda que serviam a Deus verdadeiramente. E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós, que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que prepareis uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei à espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Veja que o povo reclamava que orava e Deus não respondia. Mas Deus está dizendo aqui: eu falei com vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Eu chamei vocês e vocês não atenderam. Na verdade, não era Deus que não atendia o povo. Como lemos ali em Isaías, capítulo de número 59, a partir do versículo de número 1, né, versículos 1 e 2, as iniquidades, o pecado do povo criavam uma barreira. Mas não é que Deus não os ouvia, eles que não ouviam ao Senhor. Quando era para obedecer a Deus, eles não ouviam a Deus. Mas quando clamavam, queriam resposta de Deus. Ou seja, assim é muito bom. A pessoa, na hora de obedecer, não ouve a Deus. Mas na hora que quer uma resposta, quer que Deus fale, na hora que precisa de Deus, quer ouvir a voz de Deus, assim é moleza. Eu tenho que estar disposto a ouvir a voz de Deus, tanto para obedecer, quanto para alcançar nele a resposta e uma bênção. Ou seja, eu tenho que estar disposto a ouvir a Deus em todo o tempo. Continue. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará,
e os seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Veja que aqui Deus já fala das coisas vindouras, dos novos céus e nova terra que serão criadas. E aqui a gente entra num paradigma e numa questão da teologia. Enquanto muitos defendem que a eternidade será no céu, outros tantos defendem que a eternidade será na terra. E outros defendem que haverá o reino dos céus e o reino dos céus na terra, e que haverá um livre acesso entre o céu e a terra, já que estaremos ali com o corpo transformado e glorificado. E nós podemos encontrar aí base, talvez, né, para essas três teorias. E nós podemos ver que sim, existem textos como este, que fala de um novo céu e nova terra, e fala de um tempo perpétuo aqui na terra. Então, existem aí bases diferentes. Depois eu faço um vídeo aí falando a respeito de cada uma dessas teorias e trazendo os versículos, as bases para cada uma delas, amém? Mas continue a leitura por ora. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Uma coisa importante, se a eternidade vai ser no céu, na terra, você vai ter o livre acesso, não é o mais importante. Mais importante é que venhamos a passar a eternidade com Deus, ou seja, que eu e você estejamos firmes em Cristo, para assim garantirmos a nossa eternidade com o Senhor. Amém? Continue. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Veja que esse texto aqui acredita-se justamente falar do milênio, e que como são 1000 anos aqui na Terra, a pessoa de 100 anos ainda será considerada uma pessoa jovem. Afinal de contas, os salvos estarão ali com um corpo transformado, glorificado, já um corpo eterno. E entra aqui justamente a questão de que depois da tribulação, depois do Armagedon, alguns das nações sobre a terra sobreviverão e estarão, então, ali no milênio. E esses são aqueles que provavelmente morrerão antes ou até antes dos 100 anos, e os com 100 anos muitas vezes serão até considerados jovens, porque aqueles que vivem eternamente, aqueles que já foram transformados por Cristo, o que são 100 anos, ou 1000 anos, ou 10.000 anos, se já foram transformados em incorruptíveis. Essa questão aqui da escatologia, da questão do milênio, ainda traz algumas divergências e algumas dúvidas. O milênio existirá. Os que são salvos, foram transformados por Cristo, certamente estarão no milênio. Mas existe ainda essa questão se alguns que sobreviverão ali da grande tribulação também estarão ali durante todo o milênio, e no caso estariam com os corpos sem serem transformados. Existe aqui essa questão teológica. Mas lembre, cada questão teológica que existe normalmente é com relação a coisas futuras e que não são, vamos dizer assim, fundamentais com relação à salvação. Ou seja, a salvação é certa, o milênio é certo, a questão é mínima, entendeu? São questões
que não fazem tanta diferença assim. Se haverão aqueles que ainda não forem transformados ou se não haverão, até porque o milênio ainda não é a eternidade. Na eternidade, aí sim, só aqueles que tiveram seus corpos transformados. Continue a leitura. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Digamos que as coisas vão voltar a ser como era no Éden antes do pecado. Os animais convivendo em paz e harmonia, e não haverá choro, nem pranto, nem dor também sobre a terra. Ou seja, no milênio, nós vamos experimentar como seria se Adão e Eva nunca tivessem pecado. Continue a leitura. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Veja, não é o pobre financeiramente falando, o pobre e abatido de espírito, ou seja, aquele que reconhece as suas misérias espirituais, não o altivo, aquele que se acha o santo, o melhor do que os outros, o perfeito, não, aquele que é abatido de espírito, aquele que é pobre de espírito, que reconhece as suas misérias, as suas fraquezas, que reconhece que precisa de Deus e que, como o Senhor diz aqui, né, que treme diante da sua palavra, que tem amor pela sua palavra, que preza pela sua palavra. Amém? Continue a leitura. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação é como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Veja que Deus está falando aqui justamente dos sacerdotes daquela época de pecado. O que mata o boi é como o que mata o homem, o que mata o cordeiro como o que mata o cão. Ou seja, eles estavam fazendo obras que faziam parte dos sacrifícios levíticos, sacrifício de boi, cordeiros, acender incensos, mas tudo aquilo diante de Deus estava sendo abominação. Deus não estava recebendo nada daquilo, porque eles estavam andando em pecado. Continue a leitura. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Por quê? Mesmo eles dizendo o Senhor seja glorificado, Deus diz que eles seriam confundidos. Justamente porque falavam da boca para fora.
os seus atos, as suas obras eram más. Não adianta eu falar uma coisa se eu não cumpro. É como a parábola que Jesus conta dos dois filhos do homem, que um diz ao pai que não vai trabalhar na sua vinha e acaba indo, e o outro diz, tudo bem, pai, eu vou, e não vai. Ou seja, não adianta falar, glorificar a Deus com a boca, mas andar na prática do pecado. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis os vossos deleites com o resplendor da sua glória. Veja que Deus está dizendo aqui que de um dia para o outro ele podia gerar um povo e uma nação inteira. E ele diz que não só poderia, mas queria fazer aquilo. E que aqueles que choraram por causa da destruição de Israel, lamentando que sofreram por Jerusalém ter sido destruída, e que oraram, clamaram por ela ser restaurada, se preparassem, porque gozariam da sua alegria, mamariam nos seus peitos, se alimentariam do fruto que ela produziria. Continue a leitura. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ela se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porei entre elas um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros a Tabu e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Veja então
E Deus fala justamente daquele grande dia onde de todas as nações, terão povos, línguas diante dele, para ali o louvar, o adorar, o glorificar, e de dentro do seu povo ele levantará ali sacerdotes, levitas, porque ele reinará, o templo será reedificado em Jerusalém, e todo o povo ali então invocará o seu nome. Continue. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Esse lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga era o Geena, né? O lugar que o Geena ou Geena, um lugar onde era uma espécie de lixão, onde sempre tinha carne apodrecendo, então o verme, o bicho, sempre estava ali e sempre estava sendo queimado, lixo, então sempre tinha fogo. E esse lugar é o símbolo do lugar final de tormento, onde até o inferno será lançado dentro, o lago de fogo e enxofre, o final definitivo, onde a besta, o anticristo, o falso profeta, os prevaricadores, os ímpios, enfim, todo o mal será lançado eternamente, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Amém, amados? Que busquemos ao Senhor, permaneçamos firmes nele, porque eu não quero, e tenho certeza que você também não quer ir para esse lugar. Queremos estar na presença de Deus, no seio de Abraão, novos céus, nova terra, eternamente na presença do nosso Pai. Amém? É isso aí. Nossa leitura de hoje está encerrando. Amanhã retornaremos para o segundo livro dos Reis para dar continuidade ali à história dos reis. Amém, meu querido? Então, não esqueça de compartilhar este vídeo. Não esqueça também de curti-lo. Me ajude a crescer aqui na plataforma e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Forte abraço. Até amanhã. Paz do Senhor e viva Ele. Viva Jesus!